falar agora com o Brown, Vitor Brown. É isso, Brown? Resumão de notícias. Vamos lá, temos notícias. O Brown sempre fazendo aquele resumo de notícias do dia. Rolê de notícias. Bem objetivo, bem claro para nós. Verdade. Para mim também, um afegão médio. Para você também que nos prestigia com a sua audiência. Temos mais novidades sobre vacina. Quero saber o seguinte, o que tem de novo aqui? Aqui deu bizil também. Então, uma beleza, hein? Segundo turno. São duas coisas. Pessoal de Jabuticabal, não é todo dia. Fiquem em Jabuticabal. Tranquilo, tá? 75 mil habitantes. Isso. Pois não. Vacinas, Emílio. Hoje a gente tem duas novidades em relação às vacinas. A primeira delas é que a Rússia anunciou que a vacina, a Sputnik V, atingiu 95% de eficácia. Porra. É uma parcial, ainda não foram divulgados números mais detalhados. Eles não divulgaram, por exemplo, quantas pessoas participaram do teste para chegar a essa conclusão da eficácia de 95%. Nem esse resultado foi publicado numa revista científica. Mas o governo da Rússia, o Instituto Gamaleya, que é ligado ao governo da Rússia, que é quem está produzindo essa vacina, diz que os dados vão ser publicados numa revista científica, que os detalhes vão ser divulgados, mas o que se sabe até agora é que esse índice de 95% de eficácia foi atingido 42 dias depois de os voluntários terem recebido a dose da vacina. Então é um percentual alto, está em linha com as outras vacinas que estão sendo produzidas, a da Moderna, a da Pfizer, elas tinham atingido também índices acima de 90%, a de Oxford, no melhor dos cenários, chegou a 90% também, então não deixa de ser uma boa notícia, mas a gente precisa ser cauteloso em relação a essa vacina, porque lá na Rússia ela já recebeu o registro antes de terminar a fase 3. Então, o processo lá foi ao contrário do que se espera que aconteça em todo mundo, do que está sendo feito aqui no Brasil também. Antes de terminar a última fase dos testes, o governo russo já deu a aprovação da vacina. Então, ela está aí ainda sendo testada, está na fase 3, mas tem essa parcial aí que, de certa forma, é animadora, 95% é a taxa de eficácia. E sobre a outra vacina chinesa que está sendo testada aqui no Brasil, o governo de São Paulo anunciou ontem que conseguiram chegar ao número mínimo de infectados necessários para que sejam abertos os números do teste. Ou seja, existem lá alguns voluntários, milhares de voluntários que estão participando do processo de testagem dessa vacina, que é a Coronavac, e aí para que os dados sejam abertos e para que eles revelem quem tomou vacina e quem tomou placebo, é preciso que o número de infectados chegue a um determinado patamar. Por exemplo, é assim, 40 mil pessoas fazem o teste da vacina. Tá certo. Aí dessas 40 mil que tomaram a vacina, vamos imaginar que o número de 160 se contaminaram. Nesse número que vai dar a eficácia, que é esse número que eles dão, de 95, de 90 e tal. É o pessoal que pegou o coronavírus mesmo sendo vacinado. Só que tem uma coisa também, esses números, quem está dando é a indústria, ainda não tem o aval científico desses. Tudo é a Pfizer que está dando. É o próprio fabricante. O fabricante que está dando esses números. Ele que garante. Isso, ele está dizendo. Então tem que ser cauteloso, né? Porque ele está vendendo o produto. Ele quer vender, ele vai falar que é bom. Não, mas eles têm registro. Claro, tem uma mas ele manda o documento para avaliação, que é isso que está acontecendo. Exatamente. E no caso da Coronavac, aí o número era esse, eram necessários 161 voluntários com Covid, chegou-se a esse número, 160 pessoas pegaram a doença e agora eles vão revelar dessas 160 quantas tomaram vacina, quantas tomaram placebo e aí chega no a taxa de eficácia. É isso aí. O número. Você sabe tudo, hein, Brown? Nossa, imagina, né? Professor Brown, o que mais? Grande jornalista. Uma boa notícia também, voltou a luz no Amapá, pelo menos o governo disse isso. Mandrião ligou lá? Ligou depois de um mês, né? Mas tudo bem. é culpa dele, hein? Não, no Amapá não tem prefeito, não tem governador. Não é, Marinho? Olha lá o Marinho. Marinho gosta. O presidente que se preze, a conta é dele. Isso, lógico, claro. Não tem prefeito, não tem governador. Lá é uma empresa privada, inclusive, né? Não é nem ligada ao governo federal. Não é o presidente. É o Mandrião que liga. O Mandrião, ele põe uma roupa de coisa, ele que liga lá. Desligou a régua, pô. Ele foi lá. Não, e você viu que eles falaram salvar que a população não ficar preocupada porque eles não vão cobrar esse tempo. É o mínimo, né? É ridículo, é ridículo. O que mais, Brown? Não, o comunicado foi esse, só para dar o detalhe, o Ministério de Minas e Energia disse que foi restabelecida a energia. A gente aguarda aí para saber da população lá, se está tudo realmente regularizado, mas segundo o Ministério de Minas e Energia, o fornecimento voltou ao normal, terminou o rodízio então. Eles dizem que hoje às 3h30 da manhã, o último equipamento que precisava ser energizado foi energizado e que então houve o restabelecimento da energia. Mas de qualquer forma foi muito tempo, né? Foram mais de 3 semanas. Hoje é o 22º dia de apagão, mas aqui uma boa tá quanto notícia, tempo
fritando aqui, também estamos lá, hein? Pau com a Amapá. É o mesmo prestador. Aqui tá a mesma empresa. Cadê o mineiro lá? Cadê o mineiro? O mineiro foi Olha aí, ó. embora. Mineiro. Você tá vendo, né, Pediu o Delar? boné. Ele tá numa Tá em palma. Tiradentes. Vocês dão risada Se fosse o presidente no lugar do Reginaldo, tu ia ficar sem tipo. Datafolha. Datafolha. Pesquisa, candidatos? Isso. Hoje saíram novos números aí da disputa pela Prefeitura de São Paulo, da eleição no segundo turno aqui em São Paulo, entre Bruno Covas e Guilherme Boulos, e o que chama atenção é que o Bruno Covas perdeu um pouco da vantagem que tinha em relação ao Boulos. Agora a parcial em votos válidos é 55-45. Grande momento. Bruno Covas. É uma pesquisa do Datafolha. Segundo a pesquisa, o Bruno Covas, então, hoje teria 55% dos votos válidos, o Guilherme Boulos 45%. Considerando-se também os brancos e nulos e os indecisos, 48% para o Bruno Covas, 40% para o Boulos, 9% de branco e nulo, 3% não sabem. Então o crescimento do Boulos foi principalmente entre os indecisos. O que caiu de uma pesquisa para outra nem foi o Bruno Covas, foram os indecisos e os votos brancos e nulos. Então o Boulos Você acha que foi o sapatênis do Boulos que convenceu os indecisos? Não sei. Qual que é a sua percepção? Roda Porque Viva o Paulo ontem teve- Matias, ele estava fazendo análise da rede social, ele falou que o Boulos performou Ele é mais muito forte, né? melhor do Sim. que o Covas, que não apareceu, estava apático. A rede social influencia, Vitor Brown? Responda. Claro que influencia, né? O Bolsonaro surgiu daí, né? Ele era um outsider, ele era um político de velha guarda, 30 anos de mandato, mas na imprensa ele a era juventude tido como reggae, os universitários que você tanto aprecia, no barzinho tá com o Boulos. Então, Na sinuca, eles Mas tão daí, com o mas Boulos. daí a campanha do Mamãe Falei tinha mais engajamento que a do Boulos. Mas o Mamãe teve um Falei, ele resultado não pega expressivo essas também. palavras. né? Teve, Foi lógico. muito bem, o Mamãe Falei, foi muito bem. Foi bem, mamãe. 10% falou. é bastante Mas- considerável. Foi o Ficou pelo candidato, caminho. não é? Ficou pelo caminho. É o teu candidato. Era meu candidato. É. Candidato. Você nem votou. nada tá? como dia Você tava após em o- Angra, bonitão. Tava em Angra, lógico. pediu pro Ele vota. Ulisses. Rico não vota. Eu Ele fui tem- pro Rio, tá rico- maluco? rico Que não isso? vota. Ele Rico- tem um funcionário Cara, que vota. Rico Tá, vai fake pra news, Angra, fake news. vai pra Ih, Angra, Paraty, pelo amor de vai pra Baronesa. Isso. Você acha que rico vota? Você acha? O espantalho vai bem, obrigado. Só enche Teoria o do saco. espantalho. Teoria do Muito bem. espantalho. Que mais, Brown? Essa é uma bomba, hein? Eu Nos gostei. Estados Unidos, o Trump autorizou a equipe de transição do Não é. Biden a ter Sleepy acesso aos Jam. dados necessários para que se comece, então, esse Delícia. processo de transição. Ele deu autorização para a Administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos para que conceda os dados à equipe do Biden e, então, faça a transição para o governo democrata. Ele estava travando esse processo, ele ainda não tinha assinado um documento lá que era necessário para que houvesse essa liberação, mas ontem ele comunicou no Twitter que sim, assinou o documento necessário, que então dá início ao processo de transição para o Biden. Mesmo assim, ele não afirma que foi derrotado. Ele diz que a eleição ainda está sob júdice, ela ainda está sendo avaliada pela justiça, que a equipe dele continua lutando, batalhando na justiça, mas que pelo bem do país ele decidiu dar autorização à equipe do Biden para acessar essas informações que são necessárias, né, para que o próximo presidente, caso venha a ser confirmada a vitória, o próximo presidente se intere sobre a situação, os ministérios, órgãos federais, enfim. Covid isso também, que- né? Os números da Covid. que Ô, são Brown, importantes. você que é um cara muito esperto e muito inteligente, você acha que futuramente, nos livros de história, daqui a 100 anos, eles vão estar dizendo que o Trump foi o pior presidente da história dos Estados Unidos? Se estiverem, Hã? não é bem assim também, né? Eu não que você acha? conheço pouco da política americana, não sou especialista como o Marinho, mas dá pra Não, dizer que o Marinho é O desastre... Marinho, ele tem tatuado. Marinho é Ele Trump. senador. Não, Marinho tem, é tem a trampista. águia. Ele Ele tem. tem a águia com a Ele cara acha que ele é americano. Rótulos. Ele fala igual o Supla com a gente, ele manda uns Hein? inglês. O que você acha, Marinho? Eu acho Amazing. impossível você decretar isso. Eu acho. O cara eu que acho teve, que o cara que Trump- foi derrotado com a segunda maior votação da história não pode ser desconsiderado Mas eu como um acho- asterisco, um acidente de percurso. Não, eu acho que no futuro. Uma situação Mas a bizarra. narrativa, Marinho, a narrativa dos caras de esquerda vão colocar ele no livro do isso aí. MEC, Não, pô. sem, escreve sem sim. narrativa. É sim, sem pô. narrativa. É bom, sim. vamos lá. Sem narrativa. Não, o que Não. eu acho é que achavam que seria pior do Ele que ia ganhar foi. essa eleição Em se não fosse pela 2017, pandemia, quando ele pô. ganhou, o que se pintava era É. que viria um caos, a Guerra. democracia acabaria, Guerra uma com a guerra Coreia com do o México, com a Coreia do Norte, com a China, e não foi bem assim. Foi um governo ali com acertos e erros, mas um governo como qualquer outro, Primeiro moderado governo até, não americano dá em pra dizer que 30 foi anos a não extremista. começar uma guerra. Você Então, acha que isso é exato. se desprezar, Emílio? Você Conseguiu- acha que isso é torcida? Ou é uma análise objetiva? Não, Falou não. igual o Collor agora, torcida. Eu tô dizendo o que os livros de história dirão do presidente Trump. Mas quem é que escreve essa Não, história? não Não, é sei. o que eu tô não sei. falando. A São história. observadores imparciais? Os da história? historiadores. A história. Quem são os historiadores? É, então, é o que eu tô falando. Não sei. Reformado É uma história. pergunta Não sei. basilar?
Sim. Se você pegar passou. Se a Mônica Bergamo fizer o livro, você sabe. Quem foi um presidente ruim do Brasil? Jânio Quadros foi ruim? Quem foi o melhor presidente? Quem foi o melhor presidente do Brasil? Ei, Vitor Brown. Ei, Vitor Brown. Nessa eu não entro, não. Melhor, pior sabemos- prefeito de São sabemos Paulo. o que Quem você foi? pensa, Brown. Pior. Ah, não Babel sei. Governo. Tem que Dá um pensar. exemplo. São Pedro não Pena, foram meu bom Governo. prefeito. Ah, o Dr. Paulo? Dr. Paulo, é verdade. Vote no Vote no Peta. O Peta. Carter, que perdeu pro Reagan, é considerado Você um ferrou. presidente ruim, de um mandato só. Carter. Estagflação, O hiperinflação. Ford é ruim. Ford, mas Mas ele teve piores lá atrás. Tem Ah, os sempre ruim. tem. Tem os ruins lá dizem atrás. que o pior de todos é o Buchanan. Mas esse é lá, de guerra civil. Isso. Guerra civil. Que Esse também aí é o deu, pior de todos. também ele deu o Tomé. Ele Fez o foi, ele curso foi da Ana Paula eleito, Henkel. ele foi eleito no Senado. Se não me engano, tá me faltando ele essa deu, informação. ele deu o que Deu o Trump Tomé. tá tentando. Porque Melhor o de Trump, todos- melhor o de Trump, todos foi o ele Roosevelt. tá tentando ganhar no Senado. Sim, ele tá ganhar tentando no- jogar pro Senado, jogar que ele no tem a Ele tem a maioria. maioria. Eu não sei. Mas cada vez mais Volta difícil pro pro Jet Trump. Bronze, irmão, e pode ir embora o Trump. Já era pra ele. Não, Aceita que dói menos, magrinho, 3% toda é a turma. chance. Não, já Que sei. torcida, hein, Já sei. Zuckerman? Melhor Esperava torcer pro isso de Mike você. Tyson, pô, no sábado. Que torcida, hein, Zuckerman? Me deixou espantado. Mike Bom, Tyson, Maravilha. 60%. Essa é uma bomba. Acabou a torcida pra Agora político, vem uma acabou. bomba. Agora do vem uma Vitor bomba. Brown. Ah, que Prestem isso, não. atenção. Auxílio do Paulo Guedes. O que o Paulo Guedes disse ontem é que não será prorrogado o auxílio. Que ele mudou um pouco o discurso, porque na semana anterior ele tinha falado que caso houvesse segunda onda, aí sim o governo, em hipótese alguma, pensaria duas vezes que com certeza prorrogaria o auxílio. Ontem numa live ele disse que o governo não pensa em prorrogar o auxílio. Ele disse que os casos de Covid estão subindo, que há uma alta, mas que mesmo assim não é o suficiente para que o governo prorrogue. Ele até, a grosso modo ali, citou os números. Ele falou, olha, no começo da pandemia eram 1.200, 1.300 mortes por dia. A gente baixou para 250, agora está subindo para 300, 400, mas ainda é um patamar muito longe daquilo que a gente teve no pior momento. No começo da pandemia. Mas então, uma coisa não a vai gente tem prorrogar. que falar, né? O Sami pode falar mais. Pô, os caras conduziram bem a economia nessa pandemia. Mas- Durante a pandemia, sim. Conduziram bem. Mas. Mas. Ué, você quer o quê? Você quer o quê? Sabia que tinha Mas- uma- Mas você quer o quê? Você quer. Então a gente vive Não, no não, Fala mundo que é top, maravilhoso. Não, se O você. que não, aconteceu não, ontem? sem mas. Firjan. Paulo Guedes estava na Firjan nessa live, nesse Firjan. momento. Firjan é a Fiesp do Rio, né? É isso. A Fiesp do Rio. O que ele falou? Falou que a Vocês ficaram ideia é encostados lá. acabar o auxílio dia 31 de dezembro. Ele fala que tem pressão política, mas ele não pretende prorrogar, o que é diferente falar que o governo vai decidir por não prorrogar, porque ele já perdeu várias batalhas dentro do governo. Sim. Ele voltou a falar em privatizações, ele reconhece que foi Não, falho. eu falo na pandemia. Você, se tivesse que dizer. A caneta do Se Bolsonaro. o Paulo Guedes, a equipe lá, o Mickey Mouse e a equipe que liberou essa grana, foi bem conduzida a economia nessa época. Nota 7. Por quê? Puta, Por quê? professor. Floriano. Não, Por quê? Porque não, teve não. um monte de fraude. Teve um monte de fraude, tem um monte de político, foi gasto bilhões. Não, eu sei, mas isso aprovaram não depende um monte dele. A isso equipe não depende econômica, dele. a Não, gente depende, sabe, é o econômica. sistema. O Paulito. Não, o próprio a equipe Paulo. econômica. Ah, não, a Nota equipe pra econômica ele. boa. Então, é isso Mas que não eu digo. privatizou e não andou a eu reforma. não Por sei. que não privatizou? Não conseguiu também. Mas né? pra Mas aí privatizar, tudo bem, Katsu, pra privatizar... Mas tinha prometido. Peraí, Ah, mas você promete ter acontecimento. Pra É, privatizar precisa do Alcolumbre, precisa do Maia. É da outra pizza. coisa, não é botar Não dá na pra pôr poça. na conta do- Entendeu? É isso que a gente... Mas eu um sei. bom político tem um poder de persuasão. Então ele faltou pulso firme com Não é ele que Paulo faltou. Guedes é truculento, meu Deus do céu. Do Pô, ponto todo de mundo vista sabe disso. pragmático, Todo mundo sabe disso. do ponto de vista prático, eles entraram com uma agenda de privatizar Não um montante fizeram. de dinheiro, não conseguiram fazer. Eu não Por sei quê? se. Eu não tô falando que foi a culpa dele, de X ou Y. Foi mas sim. o governo não conseguiu capital político pra tá muito fazer bravo. isso. Não tô bravo. Eu só tô. Xinga o Paulo eu tô Guedes. sempre Xinga ele. O Sami tomar- pode Quer deixar essa xingar? parte. Eu gosto do Paulo Guedes. Eu só Não, eu só xinga. tô triste que ele Sami não veio deu aqui no aula do programa. Pode deixar essa parte de Muito Cagou bem. pro programa, Emílio. Muito bem. Mais uma vez não chegamos a conclusão nenhuma, graças a Deus. Sim. Vamos agradecer a presença do Vitor Brown aqui no programa de hoje. O Obrigado, cunhadão Vitor Brown. do ano. Valeu, gente. Obrigado. Todo ano. Vitor Brown, 6 da tarde, ele tá lá com os pingos nos is com o nosso querido Augusto Nunes, com toda a galera lá, com o Zé Maria e com toda a equipe da Panflix.